bem-vindos a mais um Finanças em Foco. E nesta edição iremos falar sobre finanças comportamentais, endividamento e suas implicações psicológicas e sobre os 10 anos do curso de administração da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA. E nossa primeira entrevistada é a administradora Liana Nobre. Bem-vinda ao nosso programa, Liana. Primeiramente, o que é finanças comportamentais? Olá, Thaisa, tudo bem? Bom, finanças comportamentais é uma área da finanças que evoluiu a partir das finanças clássicas, né? E isso veio um pouco a partir de 1980. Porque até então, o estudo sobre as finanças era um estudo muito exato, tido como uma ciência exata. Então, o que é que se pensava? Os pressupostos nos quais toda a teoria se desenvolveu eram pressupostos que os mercados eram eficientes, que todos os investidores tinham a mesma informação sobre tudo e eles tomavam uma decisão sempre racional, que os investidores eram 100% racionais em suas decisões. Então, por essa lógica, todas as pessoas nas mesmas situações tomariam as mesmas decisões. Então, em 79, por aí, dois pesquisadores, Kahneman e Tversky, eles fizeram a primeira pesquisa que deu origem à teoria do prospecto. E eles perceberam que, de maneira geral, as pessoas elas têm aversão à perda. Elas têm muito mais sensibilidade à perda do que a sensibilidade ao ganho. Então, por exemplo, se você ganha R$100, ok, ganhei R$100. Mas se você perde R$100, no estudo deles, a sensação das pessoas é que eles tinham perdido 220. Então, as pessoas são mais sensíveis quando perdem do que quando ganham, né? E isso mostrou um pouco dessa irracionalidade das pessoas. Depois, com a série de estudos que foram sendo desenvolvidos, se percebeu que a gente estava chegando num consenso sobre o que era finanças, que finanças não era, então, aquela caixinha onde tudo se encaixa de uma maneira perfeita. E aí se rotulou todo esse estudo de finanças comportamentais. E é uma área que vem se desenvolvendo, outros assuntos vêm integrando muito bem, como a própria psicologia, o estudo das pessoas, o comportamento das pessoas em grupo, como isso influencia o comportamento na tomada de decisão. Então, as finanças comportamentais é realmente um assunto que está dinâmico, né? Que está se expandindo. A gente ainda não sabe até onde esse assunto vai chegar nas suas teorias. Eliana, de que forma o comportamento de uma pessoa pode afetar as decisões gerenciais? Olha, começa assim, que na verdade as pessoas elas não têm nunca um conhecimento sobre tudo e nem têm como conseguir informações sobre tudo. Então a gente sempre vê uma fatia da realidade. E que fatia da realidade que a gente vê? Geralmente a que é mais familiar às pessoas, né? Então, por exemplo, se você está numa situação de risco, uma decisão financeira, ou mesmo se você fosse um piloto de avião, você tenta identificar naquela situação algo que lhe seja familiar. E a partir dessas condições você consegue apontar soluções. Então essa é uma forma de informação? Sim, a sua forma de captar a realidade. E cada um tem uma forma de captar a realidade, porque cada um de nós vê nas mesmas situações elementos diferentes. Né? Então, se a gente vê... Por isso que muita gente que diz a gente está em crise. Outras pessoas dizem, mas crise é uma oportunidade. Então, são formas diferentes de olhar aquela realidade, né? Isso tudo também é bem interessante, porque a gente começa a estudar o motivo dessas visões diferentes, né? Então, o que a gente chama de vieses cognitivos, né? Os vieses cognitivos nada mais são do que essas formas, esses atalhos que a gente tem para poder o nosso cérebro trabalhar mais rápido. Eu faço sempre uma comparação como você está aprendendo a dirigir. Né? Quando você entra no carro a primeira vez, o instrutor lhe ensina a passar as marchas. E aí você vai raciocinando sobre aquilo. Opa, está na hora de passar a primeira marcha, pisar na embreagem, passar a primeira. Não, pisar na embreagem de novo, passar a segunda. Hoje, com não sei quantos anos de direção você já deve ter, mas você nem se lembra que você está fazendo isso. É como se fosse no automático. Você internaliza, né? Então, Daniel Kahneman, que é um desses dois autores, depois ele escreveu um outro livro sobre rápido e devagar, que é exatamente falando sobre esses dois sistemas do cérebro, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 2 é um sistema mais racional. Quando você se confronta com uma situação pela primeira vez, uma situação complexa,
e aí você coloca todo o teu cérebro para trabalhar naquilo. Na medida em que uma situação se torna muito corriqueira, o teu cérebro manda isso para o sistema 1, que é o sistema do automático. Então, quando chega uma situação que tu já estás dominando, por exemplo, nas organizações pode ser em relação à gestão de estoque, ou então uma decisão sobre contas a receber, que é uma decisão que o gestor já toma corriqueiramente, ele já manda aquilo para o sistema 1, o cérebro não gasta a energia dele naquilo, né? Então, isso acontece muito também na tomada de decisão de investimentos em ações ou nas decisões corriqueiras da empresa. A gente vai deixando o sistema 1 trabalhar quando a gente se torna mais familiar com aquela situação. Eu tenho até uma pergunta sobre o segundo ponto, que é quando existe uma redução nos investimentos, o que fazer? Aí, então, entra uma outra parte também das finanças comportamentais, que é uma área que eu estou me dedicando ao estudo, que é o papel do decisor, sabe? Como eu falei agora há pouco, cada decisor, ele traz uma bagagem de uma experiência, um conhecimento, preferências diante do risco. Então, o que ele precisa saber? Primeiro, ele precisa saber o quão disposto ele está a perder alguma coisa. Porque qualquer situação arriscada, qualquer investimento, você tem a possibilidade de perda, né? Então, a primeira coisa é você conhecer o quão disposto você está a aceitar a perda. Porque duas pessoas podem tomar decisões totalmente diferentes dentro de um mesmo fato, dentro de uma mesma situação. O que vai depender? Da sua tolerância ao risco, né? De como você se coloca diante desse risco. Eu estou disposto a assumir? E aí entra todo como você percebe a situação, todo o teu conhecimento, no caso das finanças, né? Todo o teu conhecimento financeiro. Geralmente quem tem mais conhecimento financeiro percebe menos risco nos investimentos e se arrisca mais. Quem tem menos conhecimento acha tudo muito difícil e aí já percebe mais risco naquilo e se arrisca menos. Então o primeiro passo é você conhecer como é a tua negociação pessoal com o risco, né? Como é que você se coloca? Se você é uma pessoa que se endivida fácil, se você não teme a dívida, porque isso também, eu acho que entra até um pouco na próxima entrevista, tem gente que se endivida com muita facilidade e sabe lidar com isso, né? Sabe lidar com uma dívida crescente, com os juros que tem para pagar. Tem gente que basta imaginar que vai dever para sua mãe e já entra em crise. Então, é um pouco isso, da tolerância ao risco, como é que a pessoa se coloca dentro dessa disposição. E aí, dependendo se a pessoa for mais tolerante ao risco, ela pode aceitar maiores perdas. Por exemplo, eu estou investindo numa ação, no bolsa de ações, sinto alguma perda e absorvo aquilo. Sou mais tolerante ao risco. Já uma pessoa com menor tolerância ao risco, na menor variação, tende a sair. Né? Então, essa questão da tolerância é interessante. E se você me permitir ainda, tem os efeitos sociais, né? Assim, de grupo, que a gente chama. E que é interessante também quando a gente vê, por exemplo, o que a gente chama de efeito manada, que é quando alguns investidores começam a soltar, vender suas ações, os outros investidores acham, é furada. E todo mundo solta sem mesmo refletir sobre o assunto. Né? Então, tem essas decisões que são baseadas no investidor, mas também tem aquelas decisões que a gente toma porque os outros estão tomando. Tudo isso são desvios, né, nessa tomada de decisão. Ok. Muito obrigada, Liana, pela sua presença e a gente volta já já com o segundo bloco. Tá. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer.
Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Tem mais educação, saúde e informação nas telas do Rio Grande do Norte. A TV UERN agora transmite o sinal do canal Futura em Mossoró. É no canal 21 da TCM. As nossas boas-vindas para essa parceria. Estamos de volta e neste bloco vamos falar sobre endividamento e suas implicações psicológicas com a psicóloga organizacional Bianca Valente. Bianca, muito obrigada pela presença primeiramente e eu queria saber como que as dívidas influenciam o nosso psicológico. Olá, Thaís. Influencia, né, em vários sentidos, né? Porque na realidade a gente tem que fazer primeiro essa relação do dinheiro na vida das pessoas, né? Então o dinheiro ele vai ter um impacto sobre 3 aspectos da vida do indivíduo. Né, o social, o econômico e o psicológico. Né, o social é a questão do status, né, perante a sociedade, o econômico, o poder de compra, e o psicológico, a questão emocional, né, a questão da valorização, né, da questão da felicidade, né, porque no mundo capitalista se acredita que pessoas felizes são aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Né? Então, é isso que a gente vê em relação a esses aspectos. Né? E pontuando algo dentro desse assunto é que muitos casamentos também acabam por causa das dívidas, né? Não só os casamentos, né, Thaís, mas todos os outros relacionamentos. Por quê? Se o dinheiro é tão importante, né, no mundo corporativo e também no mundo pessoal da vida das pessoas, né, então isso termina influenciando todas as relações, até a sua autoestima também, né, e aí quando ela afeta a sua autoestima, dá o reflexo em qualquer outra sua relação, né? Seja de trabalho, seja no casamento, seja na religião, né? Até na sua forma de diversão, isso também é influenciado. Né? E como que esse endividamento afeta o trabalho? Afeta porque se você trabalha, né? O salário, a remuneração, ela é o resultado do seu trabalho, do seu esforço físico e mental. Então, se você está endividado, você vai trabalhar aquela quantidade de dias e aí no final do mês vai ser só para pagar as contas, não é? Então, só isso também já influencia o comportamento da pessoa. E aí, em que é que vai influenciar? A questão do absenteísmo, não é? A questão da baixa da produtividade, a questão, muitas vezes, da dependência química, né? Por uma questão de você ter como válvula de escape, não é? A dependência por conta disso também, do endividamento, não é? E vários outros transtornos também mentais. Né? Hoje a gente vê que dentro das próprias organizações, né, as pessoas às vezes se afogam na questão da dependência química ou algum transtorno mental relacionado ao endividamento. Né? E atualmente a gente está vivenciando uma onda de suicídio. Né? A gente, segundo os dados mundiais da Organização Mundial de Saúde, não é, a cada minuto se suicida 2 pessoas no mundo. Não é? No Brasil a gente tem alguns dados que mostram que a cada dia 25 pessoas se suicidam. E dessas 25, 20 são tentativas de suicídio frustradas. Então, a gente vê que a questão do aspecto psicológico, a condição da saúde mental também vai estar ligado a essa questão. Porque a gente vai ver que o mundo capitalista também, hoje, ele valoriza mais o ter do que o ser. Então, às vezes, as pessoas não lhe conhecem, mas elas lhe valorizam pelo pedigree, que eu falo, pelo carro que você tem, pelo cargo que você ocupa, porque se acredita que pessoas que estão acima no organograma são aquelas pessoas que ganham mais e provavelmente são mais felizes. Mas a própria teoria da motivação mostra que o dinheiro por si só ele não motiva ninguém, mas a falta dele desmotiva. Então, as pessoas são valorizadas por o que elas ganham. E, às vezes, na condição de endividamento, é como se a pessoa tivesse vergonha daquilo ali. Então, é como se, às vezes, a gente carrega também a bagagem, a educação financeira dos nossos pais. Então, se a gente veio de uma família que ela é muito valorizada, a questão da honestidade, então se endividar é como se fosse uma vergonha. E aí, quando isso é muito forte na personalidade do indivíduo, ele chega a cometer o suicídio ou mesmo entrar em depressão ou algum tipo de transtorno mental. Mas como que a família pode ajudar na hora dessa educação financeira? A gente coloca sempre que desde pequeno, a gente tem que mostrar aos filhos que a gente não deve gastar tudo que a gente ganha. A gente sempre tem que ter uma reserva, por quê? Porque isso aí vai influenciar em várias questões. A questão do endividamento, ele vai estar relacionado também
Não é? Muitas vezes, se você ensinar seu filho, não é porque você tem que gastar tudo. Não é? Então, a gente tem que trabalhar naquela condição que a gente sempre tem que ter uma reserva. Por quê? Porque a vida tem vários acontecimentos que não são previsíveis. Não é? Como, por exemplo, a doença de um ente querido. Né? A gente sabe que as políticas públicas cada vez mais estão piores. Então, a pessoa se endivida por quê? Porque não tem condições, mas vai pagar uma consulta particular, um exame, muitas vezes até uma cirurgia. Né? Então, a gente tem que começar desde pequeno mostrar à criança a questão do antigo cofrinho. Né? Então, se a gente ganha 10, vamos guardar 2. Né? E a gente vai trabalhando isso com a criança. E também essa questão da concepção do ser e do ter. Né? A gente deve valorizar as pessoas muito mais pelo que elas são. Nós vivemos também numa crise atual, porque antes o endividamento, ele vinha no comportamento de algumas pessoas. Hoje, por conta de uma crise, não é? Ela está se tornando mais permanente. Por quê? Por mais que você seja controlado, não é? Por exemplo, você se controla para pagar as suas contas. Mas se o salário não vem, como é que você vai pagar? Não é? Isso angustia cada vez mais as pessoas. As pessoas estão adoecendo muito por conta disso. Não é? Então, o que é que se deve ser feito? A gente sempre diz assim, a questão, se está afetando a questão da saúde mental, como a questão dos transtornos do sono, do estresse, ansiedade, depressão, não é aquela ideia que fica o tempo todo martelando na sua cabeça. Então, assim, procurar um acompanhamento psicológico, ou às vezes até psiquiátrico, né, porque precisa da ajuda do ansiolítico. Né? Há a questão, às vezes, de um acompanhamento financeiro, né? Às vezes a gente sabe que tem algumas instituições até de ensino que trabalham com isso, né? O aconselhamento financeiro. Você sempre está conversando com outras pessoas da família, de sua confiança, que podem lhe ajudar também, né, como controlar esses gastos, né, porque a gente sabe também que hoje, o que contribui para o endividamento também é a facilidade de crédito, né, de empresas, de agiotas. Então, o mundo globalizado facilitou também a abertura de compra. Né? Então, a compra, o comportamento do consumidor, às vezes, se torna compulsivo, né? E aí, hoje, a gente não sabe se é o endividamento que causa a doença mental ou se é a doença mental que causa o endividamento. Não é? Mas existe algum meio mais fácil para viver sem privação, com mais dinheiro e felicidade? Existe essa utopia? Não, até porque, assim, o seu salário não depende só de você. Depende de políticas públicas e do mercado. Né? Então, são coisas que são inerentes, não são inerentes apenas a você, mas a uma sociedade que você está inserido. Né? Então, o mais aconselhável é que você tenha realmente esse controle sobre a sua vida. Não é que você saiba, e a gente sempre diz o seguinte, será que felicidade é só quando eu tenho dinheiro? Né? Quais são as outras atividades que podem me proporcionar sensação de felicidade que não necessariamente estejam relacionadas ao dinheiro? Né? Então, isso que a gente tem que estar vendo dia a dia e mostrando isso também para a criança. Não é? Ou seja, quando você dá um presente para a criança, ela valoriza aquele presente, mas se você der 10, ela não vai valorizar nenhum. Então, essa educação financeira, nessa relação dinheiro e psicológico, vem desde pequeno, da forma como a gente foi criado. Né? Okay. Obrigada, Bianca, pela presença no nosso programa. E a gente volta já já falando sobre os 10 anos do curso de administração da UFES. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. A programação do Canal Futura é feita com muita gente reunida. Então, obrigado à TV UERN por vir fazer parte disso. Nesse momento, nós estamos sendo transmitidos para Mossoró. Então, se liga no canal 21 da TCM e, claro, vem com a gente.
Voltamos com o último bloco do Finanças em Foco. E agora vamos falar sobre os 10 anos do curso de Administração da UFESA, com Judson da Cruz Gurgel, que é coordenador do Bacharelado em Administração da UFESA. Obrigada pela presença, Judson. Em agosto, o curso de Administração da UFESA fez 10 anos. Quais foram as dificuldades iniciais? Obrigado, Thaís, pelo convite. Aproveito e começo saudando todos e todas que fazem a UERN, essa universidade tão importante para a nossa sociedade, que merece o abraço de todos, em todos os momentos, sobretudo o atual. O curso de administração da UFESA ele foi criado pela portaria do MEC em março de 2006 e em agosto do mesmo ano ele teve a formação da primeira turma. Ele foi criado na época da expansão do ensino superior brasileiro, por meio do REUNE, logo após a ESAN ter se transformado em Universidade Federal. Nos primeiros momentos do curso, os maiores desafios, os principais desafios foram justamente a da formação do corpo docente, a elaboração do plano pedagógico do curso, os concursos para a contratação de novos docentes e, posteriormente, a qualificação do corpo docente. Mas ainda existem algumas dificuldades presentes no curso? Eu não diria tanto dificuldades, eu gosto de chamar de desafios. Os desafios são sempre constantes. De buscar manter sempre um padrão de qualidade no ensino. O curso ele cresceu nesses 10 anos e quando se torna grande, quando se tem bons resultados, tanto perante a sociedade quanto perante ao MEC, as avaliações são bem positivas, os desafios são de manter esse padrão de qualidade, crescendo, manter a estrutura que já tem e adquirindo novas possibilidades de aumentar a qualidade do curso. E quais são os cursos de pós-graduação ofertados na área de administração? Atualmente, nós temos uma pós-graduação em gestão da qualidade de serviços e no dia 14 de outubro, deu-se início à primeira turma do mestrado profissional em administração pública. Uhum. E você tem uma noção de quantos alunos saem da universidade e atuam na área de administração? No mercado de trabalho mesmo, sem ser na área acadêmica? Olha, não temos um número exato, mas nós temos muitos alunos que eles atuam nas 3 principais áreas. Temos muitos alunos que passaram em concursos públicos, atuam como administradores no serviço público. Nós temos alunos que abriram suas empresas e foram bem-sucedidos na abertura das empresas. E nós temos também alunos que atuam no mercado de trabalho, como administradores, exercendo a profissão de administrador na iniciativa privada. Em empresas, tanto localmente quanto no país inteiro. E na academia? Na academia nós já temos, inclusive, atualmente uma professora do curso, ela é ex-aluna, acho que da primeira e da segunda turma. Já fez o mestrado e fez o concurso recentemente para professora substituta, mas está no quadro docente do curso. E quais cadeiras do curso abrem discussões sobre formas de gestão? Praticamente todas, Nós trabalhamos em todas a perspectiva tanto profissional, quanto social, quanto empreendedora. Tanto que o curso ele não tem a disciplina de empreendedorismo como disciplina obrigatória, ela é uma disciplina optativa. Porém, em todas as disciplinas do curso se tem a perspectiva de que seja trabalhado um perfil empreendedor, um perfil gestor e que ele tenha também em sua formação a consciência de que seja um gestor que tenha responsabilidade social, ambiental, além de se preparar para que em qualquer âmbito que ele venha atuar, ele seja um gestor qualificado, que tenha conteúdo, que tenha uma base sólida, que tenha que chegue no mercado de trabalho, seja qual carreira ele deseje seguir, como alguém que consiga fazer a diferença, por ter justamente uma formação sólida. Nós trabalhamos muito os nossos estudantes para que eles saibam não apenas usar as ferramentas da gestão, mas que eles entendam como elas funcionam e que eles tenham capacidade também de futuramente criar novas ferramentas. E vocês abrem questionamentos científicos sobre gestão e empresas? Pela própria característica do quadro docente, quase todos os professores são doutores.
os que não são doutores já são mestres também, então todos têm um perfil de, tanto os que atuam profissionalmente, ou que atuaram profissionalmente no mercado de trabalho, quanto os que são doutores por si só, eles têm um perfil de cientista, né, de abrir a discussão científica, de que esse tipo de discussão, ele baseia, ele permeia o norte de todas as disciplinas e de todo o plano pedagógico do curso, para que os alunos eles tenham essa fundamentação mais sólida, né, no conhecimento da gestão. E o que é que mudou nesses 10 anos de curso, do início, de lá para cá? Como que vocês têm preparado os alunos? O curso ele passou por algumas atualizações do plano pedagógico e a evolução ela é constante, né? Uma das primeiras grandes conquistas foi justamente a qualificação do corpo docente. Né, foi feito, alguns professores saíram para fazer doutorado, outros, né, fizeram por meio de um convênio, né, de um doutorado interinstitucional entre o FESA, o ERN e EPUC do Paraná. Né, então, esse foi um grande passo inicial. O curso ele já tem, né, sua estrutura consolidada, nós temos projetos de pesquisa funcionando, projetos de extensão. Recentemente nós conseguimos a aprovação da criação de um laboratório de prática e pesquisa em gestão, né, para que os alunos eles tenham mais esse contato tanto com a pesquisa quanto também com simulações que possam ser feitas em laboratório do que seria a atividade deles como gestores em um ambiente profissional, e isso tudo são conquistas que com o passar do tempo vão melhorando a qualidade, né, do ensino e vão aperfeiçoando o profissional que vai sendo entregue pela UFESA à sociedade moçoroense e do nosso estado como um todo. E Gilson, só para terminar, quais são as expectativas para o futuro? As expectativas são as melhores possíveis no sentido de que nós temos um corpo docente determinado a trabalhar pela universidade, pelo estudo dos nossos alunos, e nossos alunos eles têm um perfil de serem muito comprometidos tanto com a própria formação deles quanto com a própria universidade, né? Quando qualquer professor abre um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, muitos alunos eles se voluntariam, né? Independente se esse projeto vai ter bolsa ou não, eles são voluntários. Então isso nos deixa muito otimistas em relação ao futuro, no tocante ao esforço que as pessoas têm, a dedicação que as pessoas têm para que a gente possa fazer um curso cada vez mais forte. Ok, obrigada, Gilson, pela sua presença. E o Finanças em Foco de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo nas nossas redes sociais e também pelo youtube.com/UERN TV. A gente se vê no próximo programa. Tchau!